Olá, bem-vindo ao projeto da Globo Solution do segundo semestre da matéria de Solução em Energias Renováveis e Sustentáveis. Este vídeo está separado em três partes, sendo elas a primeira, a apresentação do contexto geral e do problema, a segunda, a apresentação da solução proposta e em terceiro, vamos discutir os resultados esperados. Contexto geral. Analisando essa imagem com dados obtidos pela ONS, nós podemos concluir que o Brasil é um país ideal quanto à utilização de energia renovável, com a utilização das hidrelétricas se mantendo em primeiro disparado como a principal fonte de energia. Porém, ainda se tem contextos onde se utilizam fontes de energias não renováveis, como carvão e óleo diesel, e a utilização de energia solar é muito pouco expressiva. Aqui nós temos um mapa com dados de 2023 que confirma exatamente esse quadro. Podemos observar uma adoção de gás natural e óleo diesel no norte do país, uma adoção expressiva de energia eólica apenas em partes do nordeste, mas o que mais chama atenção é o fato de que nenhuma região adota a energia solar como principal fonte de energia, sendo mais utilizado como uma fonte secundária. Além disso, algo que não é muito difundido é o fato de que as hidrelétricas também possuem problemas. O fato do sistema depender de água traz algumas vulnerabilidades, como por exemplo, em períodos de seca, os reservatórios baixam e as hidrelétricas trabalham acima do planejado. Existe também o problema de que picos de consumo durante o dia fazem com que as produções de energia tenham que ser ajustadas, coisa que nem toda usina consegue fazer de maneira ideal. Regiões como a do Nordeste e Centro-Oeste nem sempre são atendidas por usinas próximas, ocasionando sobrecargas nas linhas de transmissão. E por fim, quando as hidrelétricas ficam sobrecarregadas, muitas vezes é necessário ativar as termoelétricas, que são de fontes não sustentáveis. Dessa maneira, a maior adoção de energia solar poderia surgir como potencial solução a esses problemas, pois a energia solar ajuda a preservar a água nos reservatórios, coincide com os horários de maior consumo e também reduz a carga das redes de transmissão, e também diminui a necessidade de acionamento de termoelétricas, né? E conforme o tempo passa e as tecnologias avançam, as tecnologias de geração e gerenciamento de energia solar se tornam cada vez mais acessíveis. Ou seja, a tecnologia existe, a oferta existe e o potencial existe. Porém, embora as opções que estejam no mercado sejam cada vez mais baratas, a verdade é que essas soluções ainda são pouco ou nada atrativas para a maioria das pessoas comuns. Para alguém sem familiaridade com a eletricidade ou energia, o processo parece mais um labirinto tecnológico do que uma solução simples e prática, muitas vezes sendo necessário a solicitação de mão de obra qualificada para realizar o gerenciamento de energia com esses equipamentos. Um outro dado que nós gostaríamos de trazer à frente também é o fato de que o usuário médio não dá atenção ao consumo de energia. Teve essa pesquisa recente realizada pela Luz, que indica que apenas 13% dos brasileiros monitoram ativamente seu consumo de energia. A pesquisa também mostra que 84% dos entrevistados dizem ter pouco ou nada sobre fontes renováveis, como a solar. Isso sugere que a relação geralmente é reativa, ou seja, somente quando a conta vem, e não proativa, ou seja, que é monitorada em tempo real. Levando em conta tudo isso, vamos apresentar agora a nossa solução. O objetivo principal da solução seria trazer o protagonismo do usuário para o gerenciamento de energia. Nós acreditamos que assim o usuário acaba consumindo energia elétrica de maneira mais consciente e sustentável, assim trazendo benefícios ao meio ambiente a longo prazo. A solução que nós propomos vem na forma de um assistente virtual dentro de um portal que funcionaria como um painel de controle. A proposta seria que o assistente seja capaz de interpretar os dados energéticos dos sensores e equipamentos energéticos, assim apresentando-os de forma clara e interativa ao usuário por meio de um aplicativo e interface web com suporte por assistente de voz e chatbot. A partir de um portal web ou aplicativo, seria possível listar e checar as cargas de todos os equipamentos solares cadastrados, listar e checar o consumo e a prioridade de todos os dispositivos domésticos cadastrados, acompanhar o consumo de energia através de uma representação gráfica e realizar todas as configurações de todos os equipamentos solares através do portal. A partir dos dados recebidos do portal, o assistente poderia realizar funções como indicar a configuração baseada nos horários de picos de consumo, fornecer dicas de economia de energia que o usuário poderia aplicar, fornecer um comparativo mensal de como o usuário vem utilizando a energia elétrica e também indicar quais dispositivos domésticos cadastrados do portal consomem mais energia. Desta forma, a ideia seria que conforme o assistente fosse agregando dados de consumo daquele ambiente específico, o mesmo poderia começar a realizar ajustes no gerenciamento de energia daquele ambiente em tempo real. Baseado em dados como a quantidade de pessoas no ambiente naquele momento e quais os dispositivos realmente vitais que precisam estar funcionando em determinadas horas do dia, ele iria fazendo esses pequenos ajustes utilizando conceitos de IoT. Levando tudo isso em conta, vamos apresentar agora alguns dos resultados esperados. Nós acreditamos que uma solução como essa ajudaria a difundir uma maior utilização de energia solar, justamente por se tornar mais atrativa para uma maior gama de tipo de usuários. No final das contas, isso acabaria trazendo tanto benefícios ecológicos por estar utilizando energias de várias fontes renováveis, como também benefícios econômicos, pois ao consumir energia solar se tem uma baixa considerável na conta de luz.
Enfim, assim chegamos ao final da nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção e até logo!